Oi, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem na paz de Cristo. A gente prossegue aqui os nossos estudos em mais uma aula. Nessa aula, eu gostaria de falar sobre esse aspecto da revelação progressiva de Deus. O que isso significa, né? Não tem nada a ver com cabelo aí para as mulheres que fazem essa questão da progressiva no cabelo. Não tem nada a ver com isso. Progressiva no sentido de que é algo que vai progredindo, né? Que vai aos poucos sendo revelado, digamos assim. Eu já pincelei algumas dessas questões no vídeo passado, onde a gente tratou sobre essa introdução ao Antigo Testamento, mas eu achei que seria interessante a gente trazer ainda mais essa base, porque eu acredito que é um ponto bem importante para a gente evitar certos erros na hora de a gente interpretar o Antigo Testamento. Então, para os nossos dias de hoje, com certeza é um assunto muito importante, e eu vou aqui ler para vocês alguns textos também da Bíblia para a gente ter esse princípio mais claro no nosso entendimento, ok? Então a gente vai começar lendo aqui um texto que está em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 2, que diz assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Esse é um texto mais direto sobre a revelação progressiva. Deus falou no passado por meio dos profetas, visões e sonhos, mas agora fala plenamente por meio de Jesus, o Filho. Em Êxodo 6, 2 ao 3, diz assim: Disse mais Deus a Moisés: Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque, a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes foi conhecido. Deus revela que, mesmo sendo o mesmo Deus de antes, está agora se revelando de forma mais clara a Moisés, como um nome mais específico, Yahweh, mostrando que sua revelação é progressiva e contextual. Em Gênesis 3,15 diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Em resumo, esse é o primeiro vislumbre da promessa do Redentor, conhecido como Proto-Evangelho, e é a marca do início da revelação da salvação, que será progressivamente desenvolvida ao longo das Escrituras. Então, esse relato em Gênesis, a gente tem, que a gente chama de Proto-Evangelho, acho que eu já devo ter até falado para vocês em alguma dessas aulas, que já ali a gente já tem esse vislumbre desse plano, de que tá tudo amarrado ali, a história ela é uma história que tá toda, desde o início, né, já tá tudo programado, vamos dizer assim, né, então progressivamente vai se revelando. Muito bom, muito interessante. Deuteronômio 18:18. Suscitarei do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a ti, porei as minhas palavras na sua boca e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Deus promete um profeta maior do que Moisés. Antecipa a vinda de Jesus. É a parte do padrão da revelação crescente. Cada profeta revela mais sobre o caráter e os planos de Deus. Tá vendo? Lá em Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Restaura a alma. Deus se revela na criação. Revelação natural. E na lei, lembre, revelação especial. O Salmo mostra que há diferentes camadas na forma como Deus se dá a conhecer. Isaías 9, 6, 7 diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Uma revelação profética e futura do Messias. A identidade de Deus e o seu plano redentor vão se tornando mais claros com o tempo. Então, ali já em Isaías, nos profetas, a gente já vê esses textos que quando a gente vai ler, tendo a compreensão de Cristo, a gente já olha para esses textos e fala, caramba, é Jesus aqui. Claramente está falando sobre Jesus. Em João 1:1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Em resumo, Jesus é a revelação suprema de Deus, o Logos, o Verbo de Deus, que era desde o princípio e que agora se tornou carne. E aqui culmina, né, chega esse clímax da revelação progressiva. Quem me vê
quem vê a mim vê o Pai. Isso é o que é dito por Jesus lá em João 14:9. Em Jesus vemos plenamente quem Deus é. Toda revelação anterior encontra sua plenitude na pessoa de Cristo. Em 2 Coríntios 3, 14, 18 diz: mas os seus sentidos foram endurecidos, quando porém alguns deles se converte ao Senhor, o véu é tirado. Então, nessa conversão, nesse processo de conversão, o véu é tirado. Paulo fala da revelação por camadas. Muitos liam a lei sem entender o verdadeiro sentido, mas com Cristo o véu cai e a revelação se torna clara. Então, os fariseus e outros ali, os saduceus, por aí vai, eles não entendiam. Eles eram especialistas na Torá, na Taná, eles eram especialistas no Antigo Testamento, mas eles ainda não tinham essa noção de que aquilo ali apontava para Cristo, que Cristo era o que trazia clareza para todos aqueles relatos. E se a gente não tomar cuidado, a gente também pode acabar incorrendo nesse erro. Muitas igrejas e muitos movimentos por aí afora fazem esse tipo de coisa, de ler o Antigo Testamento sem ter essa clareza de que aquilo ali aponta para Cristo. E aí acaba caindo em erros de virar judaizante, de ficar usando toda uma ritualística que já não faz mais sentido nos dias de hoje. Então é importante que a gente tome esse cuidado, sem dúvida nenhuma. Para a gente resumir aqui alguns pontos, em resumo, peraí, vou pegar aqui o texto aqui para a gente resumir. Vamos lá. Em Colossenses 2, 16 a 17 diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo o comer ou pelo beber, ou por causa dos dias das festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Olha só isso aqui. Tá vendo? Então aqui Paulo traz para nós esse aspecto que eu estava falando com vocês. Essas questões, essas festas, esses rituais do Antigo Testamento, eles eram sombras. Eles apontavam para o que era verdadeiro, que é o Cristo que cumpre essas coisas. Sabe quando você está em algum lugar, você vê uma sombra de alguém? Aquilo não é a pessoa, aquilo ali é só uma sombra. Mas quando você vê uma sombra, você sabe que tem o quê? Tem alguém ali, mesmo que você não esteja vendo, Mas aquilo ali já aponta para uma realidade, Então, esse aqui que Paulo traz para a gente nesse texto. Paulo ensina que as práticas e os rituais do Antigo Testamento, alimentação, festas, o guardar do sábado, eram sombras, ou seja, apontavam para algo maior. E Cristo, ele é a realidade desses sinais, que esses sinais apontavam. Em Gálatas 3, 24 ao 25 diz: de modo que a lei se tornou o nosso aio, tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. O que é o aio? Lembra que eu falei com vocês, quando a gente vai ensinar algumas coisas para criança, a gente precisa... tem coisas que são muito complexas para a criança entender, que ela ainda não tem maturidade para entender. Então a gente usa de quê? De alguns outros elementos. A gente vai falando de outras maneiras aquilo, para que a criança vá aos pouquinhos, até ela chegar na maturidade e entender o que aquilo significa, e é basicamente isso que Paulo também traz para a gente. A lei era esse aio, era essa coisa que servia para conduzir essas crianças espiritualmente, de certa forma assim, nessa revelação que lembra, que é progressiva, que vai aos poucos sendo revelada, até eles chegarem na maturidade, vamos dizer assim, ao ponto de conseguir entender o que esses símbolos significavam. Então, principalmente quando a gente está ensinando crianças, a gente usa muitos símbolos para ensinar algumas coisas para a criança, coisas muito visuais, figuras, tudo isso, Para a criança a gente precisa usar essas coisas assim, mais fantasiosas, porque ela, por vezes, ainda não tem a capacidade cognitiva, de certa forma, por vezes, de entender algumas coisas mais teóricas e mais complexas. Então, a gente precisa usar alguns elementos mais simbólicos, digamos assim, Então é isso, A lei teve um papel pedagógico de conduzir-nos a Cristo. Agora que ele veio, não precisamos mais dos símbolos, porque temos a realidade. Então, quando vem o que é concreto, o que é real, a gente não precisa mais do símbolo. A gente pode agora, de fato, a gente tem essa maturidade de ter o que é real. A gente não precisa mais do símbolo, a gente precisa mais daquela coisa que era para quem ainda não tinha chegado a essa maturidade. A gente não precisa mais do aio, a gente agora somos filhos maduros e podemos ter esse acesso ao Senhor genuinamente, presente aqui e agora. Muito bom. Romanos 3,20 diz,
pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, mas agora sem lei se manifesta a justiça de Deus mediante a fé em Jesus. Cristo para todos, sobre todos os que creem. Então esse aspecto de que a lei, ela tem esse objetivo, eu acho que eu já falei aqui sobre a lei antes, né? Ela tanto aponta para o caráter de Deus, mostrando como Deus é santo, e ao mesmo tempo com isso mostrava quanto a gente, contra o povo, contra as pessoas, não eram santas e não são santas. Como a gente falha, porque a gente olha para essa lei e vê que a gente está abaixo. E isso faz com que a gente deva ter esse clamor de que, caramba, eu preciso de Messias, eu preciso de um Salvador, eu preciso de Jesus. Então a lei, ela quando Paulo fala desse aspecto de a lei matar, né, é no sentido de que a lei mostra como a gente está morto. E mostra que a gente precisa de Cristo. Então a lei, ela serve como esse guia para nos levar até Jesus. Se a lei nos leva a ser egoístas, se a lei nos leva a achar que a gente vai conseguir sozinho, a virar religioso, né, no sentido ruim do termo, a gente não está entendendo o que a lei significa. Porque a lei, ela realmente serve para apontar, para nos levar a uma humildade de perceber que a gente é falho e apontar para Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus a gente pode cumprir. Só em Cristo Jesus a gente pode seguir esses passos e avançar. Então, isso também é importante a gente entender. A gente caminhando para o final, lá em Hebreus 8:5 diz: eles, os sacerdotes levíticos, servem como figura, como sombra das coisas celestiais, assim como foi Moisés divinamente instruído. Então, a explicação, né? O culto do Antigo Testamento, com o templo, o altar, os sacrifícios, era apenas uma figura ou sombra do verdadeiro culto celestial realizado por Cristo. Em Hebreus 9:9 diz, até o 10 diz assim: isso é uma parábola para o tempo presente, consistindo apenas de comidas, bebidas e várias caramba, aqui ficou uma tradução meio diferente. Várias alusões seria o termo certo, alusões impostas até o tempo oportuno da reforma. Os ritos eram temporários, figuras provisórias até a vinda do Cristo, o reformador e o sumo sacerdote perfeito. Em Hebreus 9, do 11 ao 12 diz: mas quando Cristo apareceu como sumo sacerdote dos bens já realizados, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, não por sangue de bodes ou de novilhos, mas pelo seu próprio sangue, obtendo a redenção. Então por isso que a gente não sacrifica, por exemplo, mais animais, né? A gente não vai para um templo sacrificar animais, porque a gente entende que aquilo ali era uma sombra, que ele apontava para o sacrifício perfeito de Cristo. E depois que Cristo fez esse sacrifício perfeito, a gente não precisa mais ir no templo com bode, com novilho e sacrificar. Agora a gente vive uma vida que entende que a gente é perdoado em Cristo Jesus, e pelo sangue de Cristo Jesus a gente é feito justo. E agora o sacrifício que a gente faz é de viver uma vida que envolve um tipo de sacrifício por amor a Cristo e em adoração a Cristo, mas não mais levando um animal para ser sacrificado. A gente entende isso, né? Os sacrifícios eram repetitivos, insuficientes. Cristo entrou no verdadeiro santuário com o seu próprio sangue e realizou o que os outros não apenas simbolizavam. Em Hebreus 10:1 vai dizer: ora, visto que a lei tem a sombra dos bens futuros e não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos que se aproximavam com os mesmos sacrifícios, ano após ano, continuamente oferecidos. Isso aqui, olha só como esse texto aqui de Hebreus 10:1 traz esse aspecto pra gente. Como a lei era insuficiente para tornar as pessoas perfeitas, não, jamais tornou perfeitas os que se aproximavam com esses sacrifícios, ano após ano, continuamente. Então, esse aspecto que só você ficar obedecendo regras não te torna perfeito. Entende? Você continua tendo um coração ainda ruim, mesmo que você esteja obedecendo. É preciso haver uma mudança de coração, de natureza, para que você comece não só a praticar essas ações boas, mas que você comece a querer isso também no seu coração. E é muito sobre isso que a gente vê no Novo Testamento. Jesus trazendo essa questão também nas discussões com os fariseus. Olha, vocês obedecem esses preceitos, vocês fazem tudo isso aí, vocês zelam por toda essa lei, mas vocês não tiveram o coração mudado, o coração de vocês ainda é duro, o coração de vocês ainda é de pedra.
Então de nada adianta vocês fazerem se vocês ainda não são, não se tornaram. E somente crendo em Cristo a gente pode não apenas fazer coisas, mas se tornar novas criaturas. Então é muito sobre isso, né? O sistema sacrificial era uma sombra imperfeita, repetida e incapaz de purificar plenamente. Somente em Cristo, nesse sacrifício perfeito, eficaz e definitivo. Agora o texto de Hebreus 10, 9 ao 10, que diz: Então disse, eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro sacrifício da lei, para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Cristo substitui o antigo sistema como um sacrifício único e eficaz. A lei e seus ritos foram cumpridos e superados em Cristo. Então, para a gente resumir e fechar aqui, os sacrifícios do Antigo Testamento eram provisórios e simbólicos. Jesus é o verdadeiro Cordeiro, é o verdadeiro sumo sacerdote, é um novo templo. Então, por que a gente não se reúne mais um templo? É até errado, por vezes, a gente chamar, de certa forma, não é tão legal assim, a gente chamar o salão da igreja de templo, porque a gente crê agora que o templo não é feito por mãos humanas, não é uma construção específica. A gente é feito o templo do Espírito, a Bíblia vai trazer esse aspecto para a gente, e o próprio Cristo é o templo, de fato, né? E também o sacrifício perfeito. E esse aspecto, né? A revelação progressiva culmina em Cristo, que cumpre todas as figuras e as sombras anteriores. Então, para a gente sintetizar tudo isso, espero que você tenha entendido. Teve vários textos aqui, mas se você quiser rever essa aula de novo para ir relembrando, pausando o vídeo também, fica à vontade. Te convido a ler. Você viu aqui que a gente citou muitos textos aqui de Hebreus. O livro de Hebreus claro, tem vários outros também, que também trazem esses aspectos, mas o livro de Hebreus nos ajuda muito a entender também, conforme a gente vai lendo ele, como que funciona esse processo de transição, vamos dizer assim, da antiga aliança para a nova aliança, e como que Cristo cumpre essas coisas que eram sombras anteriores e que Cristo é verdadeiro, perfeito ali, né? A forma perfeita. Então, leia com atenção o livro de Hebreus, que vai te ajudar também a entender melhor como relacionar esses ritos, festas e coisas do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Como a gente faz essa relação, como a gente vê o Antigo Testamento apontando para o Novo Testamento. E aquele aspecto que eu não sei se eu falei na outra aula, mas tem essa questão, né? Por vezes, algumas pessoas vão querer preferir ficar mais em um do que em outro. A gente vê vários pastores, por vezes, ou pessoas, pregadores, né? Que ou ficam muito falando só do Antigo Testamento, ou outros que vão focar só no Novo Testamento, como se o Antigo Testamento nem existisse. E a questão é que a gente precisa começar a ter uma relação mais próxima entre os dois, entendendo que você só vai conseguir entender bem o Novo Testamento se você entender o Antigo. Porque o Antigo traz as sombras e as expectativas que o Novo cumpre. Os próprios Jesus e os apóstolos estão constantemente citando o Antigo Testamento, porque isso é o que traz o fundamento do que vem. Se você não entender o Antigo, você não vai conseguir entender bem o Novo. E vice-versa, se a gente agora com o Novo Testamento for olhar para o Antigo sem ter uma boa base do Novo, a gente também pode incorrer nesses equívocos de não entender bem o que as coisas significam. Então agora a gente precisa ler o Antigo Testamento com o olhar do Novo e também ler o Novo com o olhar do Antigo, entendendo o Antigo. Então, essa conversa entre os dois testamentos é importante que seja sempre mantida, para que a gente possa compreender melhor a Bíblia como um todo. Então, não é para olhar para o Antigo ou para o Novo como em briga, em conflito, mas é ver como eles se completam, uma coisa completa a outra. Isso é lindo, maravilhoso. Então, meus amigos, muito obrigado por você ter assistido até aqui. O vídeo deveria até ser um pouco mais curto, mas se estender um pouquinho mais, mas acredito que foi muito proveitoso. Espero que tenha sido proveitoso para você também. Então, a gente continua nosso assunto sobre a Bíblia, a gente vai falar sobre outros temas, a gente vai trazer uma introdução sobre o Novo Testamento e a gente continua aprendendo cada vez mais. Se você teve alguma dúvida, alguma questão aqui que você queria trazer para a gente, fique à vontade para deixar o seu comentário, a sua sugestão. Peço desculpa se tiver alguns barulhos externos, já não sei se está dando alguns barulhos no vídeo, carro, de coisa passando, mas acontece, né, meus amigos? Mas a gente continua firme e forte aí nessa jornada. Não desista, continue, porque é muito importante essa jornada que a gente está passando juntos de aprendizado cada vez mais. Muito obrigado, meus amigos. Eu vejo vocês, Deus quiser, assim permitir, na nossa próxima aula.